Bom, e agora vamos conversar com o Pedro Schitti, que é analista de grãos da oleaginosas da EdgePoint Global Markets. EdgePoint Global Markets. O Pedro está aqui com a gente. Falei certo? Me corrija, por favor, se eu estiver errado, Pedro. Boa noite. Não tem problema, todo mundo vê meu nome, Pedro Skik, mas É, fica tranquilo. Schitti, é isso? Ó, Esqueci. Skik, Ah, mas não Skik. tem. É, não, porque o italiano, dois Cs é ti, né? Schitti. Exato, É. exato, mas Bom, Pedro, mas o que importa aqui é que você possa nos ajudar a entender essa queda, né, nos preços da soja e do milho, especialmente. Conta pra gente quais são os principais fatores. Mostramos agora há pouco a questão da possível safra norte-americana. Conte pra gente qual é o atual cenário. Boa noite mais uma vez. boa noite mais uma vez, boa noite a toda a audiência. Eu acho que resume muito bem, né? A gente vem de uma safra que foi colhida no Brasil. Ótima, ótima produção, apesar da quebra na Argentina, foi sim um fator de alta, principalmente no começo do ano, mas a essa altura do campeonato já está no preço. Uma ótima safra no Brasil e o que se espera é uma ótima safra nos Estados Unidos também. Na semana passada a gente teve o relatório do SGA, que foi bastante baixista, mostrou uma produção muito boa nos Estados Unidos, tanto de soja quanto de milho. É, e o único, né, a única commodity que tinha tido um relatório um pouco mais altista, que tinha sido o trigo, por conta, até fazendo a conexão com o que os mapas de clima que vocês estavam apresentando agora há pouco. Bem aquela região mais seca que o Arthur estava apontando, no centro-sul dos Estados Unidos ali, na região de Oklahoma, Nebraska, é bem a região que tem mais produção de trigo. Então, aquela seca está prejudicando a produção de trigo, e por isso a gente teve um relatório altista de trigo na semana passada. Então, esse tinha sido a única commodity com o único produto com um relatório mais altista, e aí agora com a renovação do acordo de grãos, mais notícias baixistas. Soja e milho, ótimas produções Brasil e Estados Unidos, pesando muito na conta. E a China um pouco lenta nas suas compras, comprando bem, não é como se ela estivesse é, com volumes de compra baixos, mas o fato é que a gente tem muito mais produção aqui do que eles têm demanda lá. E esse desbalanço está pesando no preço. Eu estava consultando o nosso site, né, lá no canalrural.com.br. Lá tem as cotações e tem gráficos dos contratos futuros. Aliás, se você quiser, você pode consultar lá também. Oh, perfeito. E a gente encontrou um dado preocupante, porque a gente viu que em janeiro de 2024 já temos soja na casa dos US$ 11 o bushel, né? Eu queria que você falasse sobre esse cenário dos contratos futuros e como isso vai impactar aqui no mercado físico, né? A partir de quando? Ou já está sendo impactado? Perfeito. Eu acho que esse é um ótimo ponto. A gente está vivendo um momento muito interessante no mercado de soja. A gente viu os prêmios aqui no Brasil, os bases, sendo muito pressionados, porque a gente teve uma ótima produção, e a, a soja em Chicago, os futuros de Chicago, se mantendo muito elevados, porque é a entre-safra dos Estados Unidos, né? É, uma vez que a gente tem uma ótima perspectiva de produção para os Estados Unidos, a curva dos futuros está invertida. Então, os contratos mais curtos estão mais caros que os contratos mais longos. E muito mais caros, porque a gente vem de uma safra que não chegou a ser uma quebra nos Estados Unidos, mas foi uma safra que ficou aquém do seu potencial inicial. E agora a gente caminha para uma safra com ótimas perspectivas de produção e a mesma área praticamente, né? Falando de soja especificamente. Então, a gente tem essa curva invertida que, enquanto se mantiver a perspectiva positiva para a produção de soja nos Estados Unidos, essa curva deve se manter. E aí, o nosso preço aqui, inclusive, tem acontecido isso com os prêmios em Paranaguá nessa última semana. O nosso preço físico aqui até caiu alguns dólares por tonelada, o nosso preço de exportação em Paranaguá. Mas o prêmio subiu, justamente porque o contrato de maio expirou e a gente passou a precificar contra o contrato de julho, que estava mais barato que o contrato de maio. Então, o que é uma dinâmica bem, digamos assim, complexa e bem interessante da gente entender, porque o nosso preço aqui já está
colocando na conta a produção enorme que a gente teve. Então a gente não espera nenhum suporte para preço físico aqui no nosso mercado, principalmente no nosso mercado físico, principalmente se a produção dos Estados Unidos continuar boa. E, Mas o que acontece é que, como os futuros estão ficando mais baratos, justamente porque a gente caminha em direção à colheita americana, principalmente depois de setembro, é, o nosso basis, o nosso prêmio pode subir, como tem subido, justamente porque não porque o nosso preço está ficando mais alto, mas sim porque o futuro está ficando mais barato. perfeito. Em relação ao milho, o cenário é o mesmo ou tem algumas variáveis aí que podem ser destacadas nesse momento? O milho também, a gente tem esse mesmo cenário. A gente tinha algumas preocupações com a safra aqui no Brasil, principalmente no começo, devido aos atrasos, mas mesmo os estados que sofreram atraso, Paraná e Mato Grosso do Sul, estão com ótimas safras, condições excelentes. A mesma perspectiva positiva em termos de clima para a soja americana vale para o milho. Então, assim, é um cenário de ampla oferta. É, e do lado da demanda, lógico, a gente também, como na soja, teve uma quebra na Argentina. É, a quebra na Argentina foi mais forte na soja do que no milho, mas ambos quebraram significativamente. E a gente tem a questão da Ucrânia, que vai produzir menos porque a guerra continua, e toda essa questão da renovação a cada 2, 3 meses do acordo. E Então, tem alguns viramos pontos. exportadores também, né, para a China, de milho? Exato, viramos exportadores para a China. Então, tem alguns pontos um pouco autistas, digamos assim, mas no geral a nossa visão é inclusive até um pouco mais baixista para o milho, porque nos Estados Unidos, principalmente, a demanda não dá muitos sinais de força para a safra nova. Então, a gente não tem um mercado muito forte de rações. A demanda por etanol de milho lá nos Estados Unidos vai continuar mais ou menos no mesmo lugar. Só que a produção vai crescer muito, porque a área aumentou e a gente tem perspectivas positivas para a produtividade. Então, esse desbalanço faz com que provavelmente os Estados Unidos tenha muito mais milho para exportar. E aí compete com a gente também, apesar de Ucrânia e Argentina não terem tanto milho assim para oferecer ao mercado internacional. Perfeito. Eu conversei com o Pedro não Skitch, né? Analista de grãos da Hedge Point Global Markets. Obrigado, viu, Pedro, pela sua análise aqui. Até uma próxima.